Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa segunda-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, segunda-feira com gosto amargo, né, depois da derrota ontem no Clássico, o Vasco perdeu de 2-0 contra o Fluminense, mesmo jogando bem, mesmo sendo melhor em praticamente todo o Clássico, mas futebol é assim, né? Você não faz, o adversário tem oportunidade, não desperdiça, você acaba perdendo o jogo. A gente vai ouvir Maurício Barbieri falando sobre a partida de ontem, né? Tirando ali as impressões dele sobre o jogo de ontem. E também vamos atualizar aqui algumas situações, como por exemplo, Manu Capasso, que chegou ontem, né? Finalmente o zagueiro chegou e disse que já está pronto, né, para estrear, está à disposição aí do treinador Maurício Barbieri. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre saída de um jogador também. Enfim, muita coisa. O vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta rodar, eu conto com você, deixando o like, que é importante, e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. E antes de começar a falar aqui sobre o nosso Vascão, eu quero falar com vocês do aplicativo OneFootball. A Champions League está de volta a partir do dia 14 de fevereiro. E lá no OneFootball você tem uma excelente cobertura dessa competição. Notícias, informações, tudo sobre a Champions você tem no aplicativo OneFootball. E além disso, olha só que bacana. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. O OneFootball está realizando um concurso cultural até o dia 21 de fevereiro, onde você pode ganhar uma camisa oficial do Real Madrid, autografada pelo Vinícius Júnior, jogador da seleção brasileira. Para você participar desse concurso cultural, basta vir aqui na descrição desse vídeo que tem o link e responder a seguinte pergunta que está lá nesse link. Qual é o gol mais bonito da carreira do Vinícius Júnior e por quê? Então, para concorrer aí nesse concurso cultural do OneFootball é muito fácil. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você pode levar uma camisa do Real para casa. Bom, a gente começa aqui falando do goleiro Alexander, que foi anunciado ontem pelo Avaí de forma oficial. O Vasco emprestou, né, o Alexander para o Avaí e ontem foi o dia do seu anúncio, né? Boa sorte aí para o Alexander, que vai ter mais oportunidades agora de jogar, já que no Vasco, né, ele não tinha assim tantas oportunidades e não teria nesse ano, porque o Vasco contratou dois novos goleiros, o Ivan e o Léo Jardim. Com isso, o Alexander ganha mais rodagem, ele vai com opção de compra também lá para o Avaí, então ao fim do contrato o Avaí pode exercer e comprar esse jogador. Falando agora aqui de Campeonato Carioca, antes de entrar na partida Vasco e Fluminense, a Ferdi confirmou a data de dois jogos do Vasco, tá? A partida Vasco e Boa Vista será realizada no dia 27 de fevereiro, no estádio de São Januário, e a partida Flamengo e Vasco da Gama no dia 5 de março, no estádio do Maracanã. Então o Vasco pega o Boa Vista no dia 27 de fevereiro e pega o Flamengo no Maracanã no dia 5 de março. Lembrando que na quinta-feira agora o Vasco já joga contra o Botafogo e o Vasco precisa muito vencer o Botafogo, né? A derrota de ontem deixou o Vasco ali numa situação um pouquinho complicada no campeonato. O Vasco tem que vencer para poder entrar ali no G4, né, e buscar essa vaga nas rodadas finais. Inclusive, vamos dar uma olhada aqui na classificação do Campeonato Carioca, que nesse momento tem o Botafogo como líder. O Botafogo tem 16 pontos, o Fluminense em segundo também tem 16 pontos, o Flamengo é o terceiro colocado com 14, o Volta Redonda fecha o G4 com 13 pontos, o Bangu em quinto tem 12 pontos e o Vasco, sexto colocado, tem 11 pontos. Então o Vasco tem ali 2 pontos a menos que o Volta Redonda, né? É com quem o Vasco briga agora pela classificação. Então o Vasco tem que vencer aí o Botafogo, dar uma secadinha no Volta Redonda para poder entrar nesse G4, né? A derrota contra o Volta Redonda tá custando caro demais aí pro Vasco, com toda certeza. Bom, e agora a gente fala aqui sobre o zagueiro Manu Capasso. O Manu Capasso chegou ontem ao Rio de Janeiro. Ele chegou e foi direto pro Maracanã. Ele assistiu a partida Vasco e Fluminense direto lá do estádio do Maracanã, então já teve ali um contato, né, com o torcedor vascaíno, já deu para ver como o torcedor se comporta, etc e tal. E bom, em uma entrevista ao Globoesporte.com, o Manu Capasso disse que já está pronto, né, que estando tudo ok ali com a documentação, já pode colocar ele para jogar, que ele está pronto para jogar. Abre aspas aqui para o Manu Capasso. Estou pronto para o que o treinador precisar.
O Vasco é um time muito grande, muito conhecido. Espero ajudar meus companheiros. Espero que os torcedores me recebam bem, porque eu chego com muita vontade. Fecha aspas aqui para Manu Capasso. O zagueiro vai realizar exames médicos hoje, né, nesta segunda-feira, e assina contrato com o Vasco aí por 3 temporadas. Seja bem-vindo aí o Manu Capasso, que vai ser muito importante para o Vasco nessa temporada de 2023. Bom, e agora a gente fala aqui sobre o jogo de ontem. Infelizmente, apesar de ter jogado melhor que o adversário, o Vasco saiu derrotado, né? Perdeu por 2-0 para o Fluminense, muito por conta das atuações individuais do goleiro Fábio e do atacante Germancano, que marcou 2 gols. O segundo gol, um golaço, né, do meio campo ali já na parte final da partida. Infelizmente, o Vasco não soube aproveitar as oportunidades e o Fluminense, quando teve essas oportunidades, conseguiu marcar e vencer o jogo. O treinador Maurício Barbieri analisou a partida, disse que o Vasco foi melhor, reconheceu os méritos do adversário, mas se mostrou assim confiante, né, que o Vasco está no caminho certo para a sequência da temporada. Confira. Sim, eu acho que sim. Eu acho que primeiro eu quero deixar claro para o torcedor que a calma com que eu vou dizer as coisas não reflete a frustração pelo resultado. Todos nós estamos muito chateados, porque a gente queria buscar a vitória e eu acho que a gente se dedicou, lutou e fez por merecer. Um outro sentimento que nos acompanha é o de injustiça, porque no primeiro tempo eles não chutaram sequer uma bola no gol e nós tivemos várias oportunidades. Então os jogadores se dedicaram, lutaram, fizeram tudo aquilo que foi planejado e a gente teve boas oportunidades de fazer gol, acabou não fazendo. Claro que a gente enfrentou uma boa equipe e nas oportunidades que eles tiveram, eles acabaram fazendo o gol. Então eu quero voltar a frisar, o sentimento é de frustração pelo resultado, mas a calma na minha fala é na certeza de que nós estamos construindo algo que vai levar tempo, mas que a gente está no caminho certo. Eu acho que se a gente jogasse outras partidas contra essa mesma equipe da maneira que a gente atuou hoje, com certeza a gente teria muito mais vitórias do que o resultado que aconteceu hoje. A gente está no início de trabalho, pouco tempo. Temos aí talvez um mês, um pouco mais de um mês com a grande maioria dos jogadores e a gente está falando de um time que já está praticamente um ano junto, de um time que foi campeão estadual no ano passado, que tem um projeto mais consolidado. Então, o sentimento de frustração tem que vir acompanhado dessa calma e dessa certeza de que a gente, claro, precisa evoluir, mas que a gente está no caminho certo. Obrigado aí pelas palavras. Eu já disse, vou repetir, eu acho que o Fernando é um grande treinador, faz um grande trabalho, mas eu vou repetir também, eu acho que hoje a gente merecia outro resultado, a gente foi superior na maior parte do jogo. Algumas coisas me deixam muito felizes ou me deixaram felizes do que aconteceu hoje. O primeiro ponto foi uma assimilação total do grupo em relação à estratégia que a gente montou para o jogo, com quase pouquíssimos dias para trabalhar. Eles assimilaram, procuraram fazer, acreditaram e eu acho que a gente fez em bom nível, fez em um desempenho muito bom. A entrada dos meninos, porque quer queira ou quer não, um jogo desse tamanho, desse porte, sempre com meninos jovens, existe um ambiente que a gente nunca sabe como eles vão responder. Eles responderam de maneira fantástica. O Rodrigo, o Barros, eles foram jogadorzaços e nesse sentido eu tenho que enaltecer o trabalho que vem sendo feito com eles na base. Estão de parabéns porque os meninos realmente jogaram muito bem. Um outro ponto foi, por mais que eu tenha necessitado fazer mudanças no elenco e saiu um e saiu o outro, o espírito com que a equipe toda, aqueles que entraram, aqueles que tiveram que começar de fora, encararam o jogo, me deixaram muito satisfeito e com a convicção de que mais do que uma equipe, a gente está formando um time, um grupo, uma família muito forte, onde todos se apoiam, onde todos se ajudam, e isso vai fazer diferença na grande temporada que a gente vai fazer até o final do ano. Então tá aí, esse foi o treinador Maurício Barbieri. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!